Conversas de Café. A proposta deste canal de podcast consiste em provocar reflexões a partir de conversas entre amigos. Colocamos em pauta os temas mais diversos, partilhamos ideias e percepções, expurgamos nossos demônios e, como em quase todas as conversas de café, quase sempre salvamos o mundo. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do nosso canal Conversas de Café. Sou o Leonei Pinto e hoje converso com o nosso amigo Pascoal Albuquerque sobre um livro que partilhamos a leitura, intitulado A Peste, de Albert Camus. Curiosamente, o livro foi publicado pela primeira vez em 1947 e a temática do livro gira em torno de um surto epidêmico de peste na pequena cidade argelina de Oran, às margens do Mediterrâneo. O que é curioso é que o livro permanece muito atual. Talvez pela discussão que o autor trabalha em torno das emoções humanas, pelo desenrolar dos eventos em pleno contexto de surto e talvez pelos dramas individuais, pela problemática coletiva que se instala em torno desse surto. Então, Pascoal, o que nos diz aí depois de sua leitura do livro A Peste? Tenho a dizer que realmente eu não conhecia esse livro e fiquei muito surpreendido depois de ler o livro todo, que realmente aquilo que lá está escrito, pronto, é uma obra de ficção, creio eu, escrita em volta de 1947 e no fundo está bem atual, quer dizer, aquilo que lá está narrado verifica-se, pelo menos daquilo que nós fomos vendo agora que aconteceu com a Covid-19, tem-se verificado, não acha? Sim, perfeitamente concordo, e especialmente com relação ao que nós já conversamos um pouco, que é sobre os dramas humanos, quer seja na esfera individual como na esfera coletiva, no microcosmo social da família ou nas interações. Percebemos que logo tem pessoas que, como na obra de Camus, a gente tem ali protagonistas da história que entram em crises consigo mesmo, que entram em reflexões profundas, dramas pessoais que são vividos em torno de suas memórias. A própria obra em si, ela já retrata muito o problema de como lidar com uma doença que nem todo mundo está preocupado com ela, né? O próprio desenrolar da história é muito curioso nesse aspecto, porque nós percebemos que até o momento em que as personagens se dão conta de que o surto está estabelecido, demora-se um pouco. E é quase como que nós vivemos. Houve todo um momento de negação, no primeiro momento em que a epidemia começou a se instalar em cada um dos países em que isso foi aparecendo, até que ser declarada como contexto de pandemia. Nós vimos que nós praticamente repetimos o comportamento das personagens de Albert Camus em A Peste. Digamos, no início, até as pessoas, no fundo, não estavam a ver a real dimensão do problema e houve, digamos, a questão de não ficarem logo confinadas e a propagação, no fundo, aumentar enormemente. Também os aspectos já relacionados com a existência no livro de pessoas que estavam só concentradas até, no fundo, no aspecto mercantilista, em continuarem a sua atividade. Temos lá um personagem que é chamado de pequeno capitalista, no fundo a existência sempre de pessoas que só estão a pensar, digamos, na questão de fazer negócio, digamos assim, não é? Não só o pequeno capitalista, os pequenos esquemas que são montados para conseguir driblar a situação, parece muito com o que nós encontramos em torno de venda de álcool desinfetante, de máscaras, de luvas, os conflitos, de certa forma, que nós acabamos por ver em supermercados. E notamos que, embora a obra tenha sido escrita
já no final do século XX, nós temos um contexto que é muito interessante em termos de comportamentos humanos. Está estabelecido ali o drama social, que nós não sabemos lidar do ponto de vista coletivo com o drama. Um outro aspecto também que é patente na fase inicial da pandemia do livro de Camus é que, no fundo, a questão de como as autoridades fazem, digamos, a comunicação à população e o papel dos jornalistas, no fundo, muitas vezes fazendo, digamos, de instrumento, digamos, daquilo que as autoridades entendem que devem divulgar. Acho que também há um padrão, digamos, repetido agora na Covid em praticamente todos os países do mundo. Sim, isso é verdade. É bom fazer essas observações, é muito interessante quando se retorna a esse tipo de literatura, né? Porque ali a cidade onde tudo se desenvolve é uma cidade às margens do Mediterrâneo, e infelizmente, embora tenha um aspecto muito positivo do ponto de vista da própria ideia de que está próximo ao mar, de que é brisa, são aspectos saudáveis, é uma cidade que é isolada devido ao contexto do surto de peste na cidade. E as pessoas ficam proibidas. Quem estava lá de visita fica proibida de sair, e quem estava fora de viagem é proibido de voltar. É mais ou menos o que nós vivemos agora no contexto da pandemia, em que pouco a pouco as coisas estão a voltar ao normal, mas ainda é algo a se ajustar a uma nova realidade. Lá também as pessoas se ajustaram à nova realidade. O próprio drama da morte também é muito perene na obra, não é isso, Pascoal? Sim, no fundo, a uma dada altura nota-se também um certo cansaço e uma certa indiferença da população derivado da quantidade de mortes que aconteceram, portanto, na narrativa do livro, e nota-se esse fenómeno de cansaço e também os tais fatores psicológicos que começam também a verificar-se lá. Pelo menos uma personagem começa a ficar um pouco, digamos, com comportamentos anormais, não é? Sim. E o próprio enrijecimento do Dr. Rie, que é o médico que acaba por liderar toda a situação de pandemia na cidade, né? O próprio enrijecimento da maneira com que ele vê a morte, como também o do padre, é algo para se pensar. É um pouco em cima daquilo que você já refletiu algumas vezes, Pascoal, é que até que momento, depois de vermos tanta coisa, se a gente não começa a ignorar aquilo que é visto repetidamente. Sim, o próprio padre, a uma dada altura, também entra, creio eu, um pouco em crise consigo próprio, porque dada a quantidade de mortes que ocorreram na cidade e no fundo ele procurando sempre no seu sermão transmitir uma ideia de um Deus benévolo, ele próprio deve ter sido difícil, pronto, estou a falar em termos da ficção de Camus, mas deve ser muito difícil para o padre, no fundo, lidar com isso, não é? O último sermão do padre Panelu foi já um sermão em que ele praticamente já mudava com relação ao penúltimo sermão dele. Se a gente recordar a obra, há um momento do penúltimo sermão em que ele faz uma defesa em que é praticamente um ajustamento das notícias, né? Então, já que nada está dando certo, então vamos tentar aqui, vamos colocar as mãos, vamos fazer alguma oração, vamos apelar para a fé, para que a gente consiga um bom resultado. Ou, se isso não chegar a dar um bom resultado, é porque é uma punição que estamos a merecer. Essa lógica fatalista que Camus começa a explorar é uma lógica que está transversal na obra, mas que está dentro do pensamento do quanto nós somos mesquinhos em termos de lidarmos coletivamente, não é, Pascoal?
E isso aqui é o que mais se transfere para os dias atuais, essa mesquinhez em lidar no coletivo. Sim, eu acho que é um livro que está perfeitamente atual, e o ouvinte também, com certeza, se tiver algum tempo, fará bem em tentar lê-lo, e penso que poderemos também, nós aqui, no fundo, terminar esta nossa conversa de café. Pois, muito bem, Pascoal. Pois então encerramos aqui. Conversas de Café.